Olá, encorajadas, tudo bem? Vamos juntas hoje aprender o capítulo 8 do livro de Oséias. Vamos lá? Como é bom estudar a Bíblia juntas, né? O capítulo 8, né, de Oséias, no capítulo 8 de Oséias, nós podemos dar o título de A Trombeta do Juízo Começa a Tocar. Eu estou utilizando os comentários do Reverendo Hernandes Dias Lopes para fazer esse estudo com vocês, né? Antes de tudo, vamos ler o capítulo 8 de Oséias, tá? Eu vou ler na versão Almeida atualizada e revista e atualizada, é na ARA, né? Oséias 8, vamos ler. Vamos lá. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se assente contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comerão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de quem ninguém se agrada, porque subiram a Síria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Então, minhas irmãs, eu peço que nesse momento você pause esse vídeo, faça uma oração para que Deus possa abrir os seus olhos para a palavra dele, ok? Então vamos lá. A trombeta do juízo começa a tocar. Então agora nós vamos começar a ver que Israel vai sofrer agora o juízo de Deus, né? O merecido juízo de Deus, já que o povo de Israel se entregou à idolatria, né? No versículo 1 nós vemos a quebra da aliança com Deus. Quando a gente lê, emboca a trombeta, ela vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram com a minha lei. Aqui a gente pode destacar 2 pontos. Israel transgrediu a aliança, né? A aliança de Deus com Israel distinguiu o povo de Israel dentre as demais nações. Deus escolheu, Deus libertou, Deus protegeu, Deus abençoou e Deus comissionou Israel para ser luz entre as nações. De todas as nações da terra,
Deus escolheu Israel, não por ser a melhor, nem a maior. Na verdade, Israel era até um povo pequeno, né, em comparação ao outro, mas porque Deus estabeleceu a sua graça diante do povo de Israel e resolveu amá-lo incondicionalmente e firmar uma aliança com Israel. Qual é o símbolo, né, do casamento? A gente colocar uma aliança que vai simbolizar aquele amor infinito, que não tem fim, não começa nem acaba, né? Mas aí Israel foi lá e desprezou e quebrou essa aliança. Não conseguiu servir e ficar nos mandamentos do Senhor, né? Israel se tornou como a mulher adúltera. A gente usou aí, a gente vê Deus usando o casamento de Oséias e Gomer para ilustrar o que Israel fez a ele, né? E Israel então declara que o Senhor, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, não era mais o seu Deus, quebrando essa aliança diante de tanta idolatria. Israel também rebelou-se contra a lei, né? No versículo 1 ainda, a gente lê no finalzinho, e se rebelaram contra a minha lei. A lei de Deus foi dada a Israel para proteger o povo, não para escravizá-lo. A lei perfeita de Deus foi dada para conduzir o povo de Deus pelas veredas da santidade. Mas Israel abandonou esse Deus. Israel se rebelou contra essa lei. Israel tapou os ouvidos a todos os profetas de Deus, fecharam os olhos para a lei que eles já tinham e se entregaram à sua própria vontade. Eles, né, rechaçaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nos versículos 2, deixa eu mudar aqui. Nos versículos 2 e 3, a gente vê a incoerência espiritual daquele povo, né? Então a gente vê que aí nesses dois versículos a gente tem o povo mergulhado em apostasia. Apostasia é quando você nega a sua fé, né? E aí no versículo 2 ele fala assim: a mim me invoca o nosso Deus, nós Israel te conhecemos. E o reverendo Hernandes Dias Lopes chama isso de uma confissão mentirosa. Eles adoravam a Deus da boca para fora, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles queriam outro Deus diante deles, né? O Deus de Israel não era o suficiente para eles. Eles faziam uma coisa, falavam uma coisa e faziam outra, né? Havia um espaço, um abismo muito grande entre o que eles falavam, o que eles pregavam, nós somos o povo escolhido, mas aí eles viviam de uma maneira como se não fosse esse povo escolhido. Ainda no versículo 3, aí já no versículo 3, nós temos uma prática contraditória quando eles falam assim, quando o profeta fala assim: Israel rejeitou o bem. Vocês sabem o que é uma incoerência, né? Uma coisa que não está de acordo com os outros preceitos. Então, Israel invocava o nome de Deus, queria ser o povo de Deus, né? Mas eles rejeitavam o bem. E isso, quando você rejeita o bem, você está praticando o mal, tá? Existem dois tipos de ateus, dois tipos de ateísmo. Aquele ateu teórico, que diz que não acredita em Deus, e existe o ateu prático, aquele que diz que acredita em Deus, mas não obedece à lei do Senhor. A gente pode ler em Tito 1,16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16.
Em terceiro lugar, na parte B, né, do versículo 3, a gente tem uma consequência inevitável, né? O inimigo perseverar. Já ouviram a mentira tem perna curta? A verdade não fica escondida por muito tempo, né? A gente vê aí que o inimigo, a Assíria, logo vai chegar no capítulo 9 e vai destruir o povo de Israel. Aí nós temos nos versículos de 4 a 6 a religião a serviço do Estado, né? Nós temos então no versículo 4, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si. Então, de onde vem essa idolatria, né? Porque aí tem, continuando, né? Porque, o versículo 6, porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Ídolos não são deuses, eles não podem criar, eles são criados, certo? Nada que não pode criar, nada que é criado pode ser idolatrado. E é aí que vem o erro de Israel, tá? Israel se tornou um povo tão incoerente a ponto de abandonar seu Deus para fabricar seus próprios deuses, né? Com ouro, com a sua prata, né? A prata e o ouro que o próprio Deus tinha dado a eles, eles usam para transformar isso em idolatria, né? A idolatria tem seus efeitos. O versículo 5 fala assim: o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Samaria rejeitou ao Senhor para adotar um culto de idolatria. Agora Deus rejeita a idolatria e seus idólatras. Deus nunca rejeita ninguém se aquela pessoa não rejeita Deus primeiro, tá? E a gente pode aprender aí quais são os efeitos da idolatria. A idolatria desonra a natureza humana. Então, eu já falei para vocês que nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados imago Dei, a imagem de Deus, né? Lá em Gênesis fala que fomos criados à imagem de Deus. E nós não podemos idolatrar nada que é fabricado, nada que é criado, tá? A nossa natureza, a gente tem que idolatrar somente, a gente tem que adorar somente o Criador, e só existe um, que é Deus. A idolatria também desagrada a Deus, né? A idolatria é uma ofensa à natureza de Deus, porque nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? João 4:24. A idolatria é a quebra do primeiro e do segundo mandamento. A idolatria é um impedimento à santidade. A gente lê no versículo 5, até quando serão eles incapazes de inocência? Já que a idolatria aqui no livro de Oséias era muito ligada à ilustração da prostituição, a inocência seria a pureza. Mas Deus é a fonte de toda essa santidade. Então, se nós queremos ser puros, santos, separados, povo de Deus, isso não combina com a idolatria, né? E nós temos, então, os capítulos de 7 a 10, a retribuição inevitável, né? Aqui eu gosto bastante do versículo 7, porque ela fala sobre o princípio da colheita, da semeadura e da colheita. O que você planta, o que você colhe, né? A gente aprende, então, que a colheita é da mesma natureza da semeadura. Isso é uma verdade, né? Então, nós temos, aí no versículo 7, a colheita é da mesma natureza da semeadura. Esse povo que colhe o mal, como a gente já viu anteriormente, que eles estavam praticando o mal, uma vez que
uma vez que eles estavam sendo idólatras, se prostituindo para outros deuses, então isso era o mal e não estavam fazendo bem, que era adorar o único Deus, o Deus de Israel. Então eles estavam praticando mal. Se eles estavam plantando mal, o que eles poderiam colher? E aí é onde a trombeta toca, aí é onde o inimigo vem. Não adianta achar que o pecado não vai ter consequências. Essas consequências podem até demorar, mas elas vêm, tá? A colheita é sempre mais abundante que a semeadura, né? A gente vê aqui, porque Israel semeou ventos, não colherá apenas ventos, mas tempestades. Então, eu errei aqui, é sempre, né? A gente acha que vai plantar, plantou vento, colheu tempestade. Então, o que a gente vai plantar, se a gente planta mal, a gente vai colher coisas horríveis, né? Então, Israel merecia esse juízo. De novo, falando sobre o versículo 7, né? A colheita é tão certa como a semeadura, a gente lê aí no versículo 7. A colheita é tão certa como a semeadura. Então, nós podemos ver aí o que Israel, quais foram o que Israel colheu, né? Já que ele plantou o mal e a idolatria. Israel colheu pobreza. No versículo 7 ele ainda fala: não haverá seara, a erva não dará farinha. Israel colheu exploração. Aí no versículo 7 também a gente vê: mesmo e se der de comer, comerão os estrangeiros. Exploração. Israel colheu o cativeiro, né? Israel agora está entre as nações como uma coisa que ninguém se agrada, porque subiram até a Síria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim com amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Então, o resultado final de Israel é o cativeiro, né? Os estrangeiros não iam pegar só a flor da farinha, né? Eles iam pegar tudo, 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 tudo. A Síria e o Egito iam engolir Israel, né? Eles não iam deixar pedra sobre pedra. E aí, aqui eu falo um pouquinho do versículo 7, né? No versículo 7 a gente tem a princípio da semeadura e da colheita. Aqui eu tirei essa parte da herança, da Bíblia da herança Bíblia de Estudo da Herança Reformada. Esse versículo fala do princípio semeadura-colheita, comumente usado na Escritura. A lei da colheita governa. O comportamento pecaminoso tem consequências a ser evitadas e o comportamento justo tem consequências desejáveis. Devemos nos esforçar, portanto, para fazer coisas agradáveis ao Senhor, pois Ele é galardoador daqueles que o buscam. O pecado tem consequência. O que você planta, o que você colhe, e você sempre vai colher mais do que você plantou, né? Não sejam como o povo de Israel na época de Oséias. Do versículo 11 ao versículo 13, a gente tem o culto antropocêntrico, quando o versículo 11 fala assim, o versículo 11. Portanto, porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. O culto se torna antropocêntrico quando a religiosidade não lida de forma séria com o pecado. Então a gente tem aí, tá vendo aí, igrejas seculares. Hoje tem carnaval gospel, tem boate gospel, tem festa junina gospel, né? Então a gente não importa, eles não estão importando com o pecado que envolve essas nomenclaturas, né? Estão querendo secularizar a obra de Deus. Em segundo lugar, o culto se torna antropocêntrico quando os adoradores tapam os ouvidos à verdade de Deus.
O culto antropocêntrico é aquele culto voltado para o eu, né? É a teologia do coach hoje que está... Antigamente a gente tinha a teologia da prosperidade. Se você fazer isso, você vai ficar rico. Tá? Hoje o que está na moda é a teologia do coaching, né? Então você tem que se portar, você tem que se achar, você tem que... E aí esse culto antropocêntrico, ele tem alguns problemas, são 3 problemas, né? O primeiro é que ele não lida sério com o pecado, o segundo é que eles tapam os ouvidos à verdade de Deus por pura rebeldia, né? Eles escolhem não ouvir a palavra de Deus, e sim o que lhe agrada, o que lhe é, né, faz cosquinha nos ouvidos, né? E, em terceiro lugar, o culto se torna antropocêntrico quando as coisas são feitas para agradar o homem, não a Deus, né? Aqui no versículo 13, a gente vê o povo de Israel falando, Oséias fala assim para eles: amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Então, não adianta você fazer um culto, tá lá na igreja, louvando, cantando e falando amém para tudo que o pastor fala, se isso não for para agradar a Deus, e sim para se mostrar, para agradar os homens, para provar que você é melhor que os outros. Deus diz que esse tipo de culto não o agrada, né? E aqui, dos versículos 11 a 13, tem o versículo 12, que eu gosto bastante, também tirei da Bíblia de Estudo da Herança Reformada, que fala assim: o versículo 12 nos lembra do maravilhoso dom da palavra de Deus e do quanto é importante que respondamos adequadamente a ela. As grandes coisas da lei de Deus definem como os filhos de Deus devem viver. A lei e cada outra palavra que Deus deu são expressões do seu amor. A desobediência de Israel à lei de Deus foi uma rejeição, portanto, do seu amor. Devemos ter o cuidado de receber a palavra de Deus como um dom gracioso e responder a ela em obediência, como evidência do nosso amor por Ele. Então, você em algum momento da sua vida já falou que ama a Deus? Se você ama a Deus e não obedece a palavra de Deus, e não pratica o que nela está escrito, você não ama Deus, tá? Você está sendo igual o povo de Israel naquela época, em que eles diziam uma coisa e faziam outra, né? Eles não obedeciam os preceitos, à lei de Deus. Então, o versículo 12 fala, eles... Deixa eu ler certinho, porque senão... O versículo 12 fala: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, eles seriam tidos como coisa estranha. Então, eles tinham a palavra de Deus escrita, Deus podia escrever em 1.000 preceitos, ele podia colocar em todos os lugares, vamos supor que está na nossa época, ele podia colocar em outdoors, ele podia colocar mandar mensagem no WhatsApp, e aí nós não olharíamos, nós não teríamos aquilo como a lei de Deus, como a palavra a ser obedecida, como a palavra a ser seguida. Nós estaríamos rejeitando a Deus e nós falaríamos: eu amo a Deus, mas nós estaríamos sendo incoerentes, mentirosos, como aquele povo. E aí, no versículo 14, a gente tem o falso refúgio, né? O falso refúgio dos templos sagrados. O versículo 14 fala assim: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. A gente tem aqui então palácios, né? Palácios pode ser também templos, e templos seriam igrejas, né? Então Israel esqueceu de Deus, mas edificou templos, e dentro desses templos, dentro dessas igrejas, havia apostasia.
em vez de ser um lugar de adoração, de prestação de culto verdadeiro, de um culto teocêntrico, né, voltado a Deus e não antropocêntrico, voltado ao homem, eles usavam esse templo para fazer um culto a ídolos, a coisas criadas, né? E depois eles também usavam, tinham aqui o falso refúgio das cidades fortificadas, quando ele fala, e Judá multiplicou cidades fortes, né? A confiança na fortaleza da cidade, sendo que quem fortalecia realmente a cidade não eram os muros, né, em volta da cidade, mas sim o Deus de Israel. E aí a gente vai ver no versículo 9, no capítulo 9, que não adiantou nada aqueles muros, né? A Síria veio e derrotou o povo e veio, né, o juízo daquela apostasia, daquela idolatria de Deus ao povo de Israel. E terminando aqui, o teólogo Charles Feinberg, né, sobre o final sobre esse capítulo, sobre o capítulo 8 de Oséias, ele fala assim: quão triste é edificar templos aos ídolos e cidades fortificadas para a dependência da carne e negligenciar a única fonte de ajuda e esperança que é Deus, né? Então eles tinham uma fonte de ajuda, de esperança, a verdadeira fortaleza, e eles confiaram em templos, ídolos e muros. Aí, a próxima aula é sobre o capítulo 9. Espero que vocês estejam acompanhando todos os capítulos, todos os estudos aí com as meninas, com a equipe maravilhosa do Encorajadas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.